um pouco prejudicado aí por falta de internet, mas estamos dando um jeito aqui. Mas aqui está tudo certo. Na Vale, a transmissão total para a região aqui de Epitácio e também Bataguaçu e todo o Oeste Paulista, que interessa para a gente aqui. Hoje, na entrevista com o André Lima. Bom dia, candidato. Bom dia, Eli. Prazer imenso em tê-lo aqui. Prazer é meu, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui. Você que é da área de saúde, ou seja, cirurgião, dentista, já tinha entrado na política antes ou não? Não, nunca entrei na política, nunca pensei em entrar na política. E o que levou você a colocar seu nome, apreciação da população de Epitácio, para a candidatura de prefeito? É o seguinte, faz 56 anos que eu moro em Presidente Epitácio e a gente sempre vai fazer 30 o ano que vem que eu sou dentista aqui em Epitácio. Fui 10 anos funcionário público da prefeitura, concursado como dentista. E a gente sempre ouviu falar que Epitácio era a cidade do futuro. Epitácio é a cidade do futuro, Epitácio é a cidade do futuro. Esse futuro nunca chega. Hoje eu estou com 56 anos, não vi esse futuro chegar. Meu pai, que era um apaixonado por Epitácio, sempre falava que era do futuro, esse negócio não chegou. Ele faleceu, pediu para eu jogar cinzas, cremá-lo, jogar cinzas dele da beira do Figueiral até a ponte, de tanto que ele gostava de Epitácio e do Rio Paraná. E eu me senti combalido a pregar e tomar uma providência. E a gente acabei vendo que para tomar uma providência e fazer Epitácio ocupar o lugar que ele precisa, a gente só entrando na política, não tem outra forma, se não for entrando na política, para poder tentar mudar o destino que a gente está aí. E essa vontade minha é para sentar com meus amigos, que tem uns amigos meus que são de 54 a 62 anos, que a gente quando senta numa festa, num barzinho, em algum lugar que nos encontra, desde criança, que são várias pessoas aqui de Epitácio, de todas as classes sociais, e a gente sempre escuta assim, meu filho foi embora, meu neto foi embora, meu afilhado foi embora, meu irmão foi embora, então eu não quero mais perder nada de Epitácio. Epitácio não pode perder nada. Até eu tenho uma brincadeira que eu faço, né? Se você for na prainha, ali até o sinal do celular você perde para Bataguaçu, né? Então eu falo assim, não dá mais pra gente perder nada. Epitácio tem que ser aqui. E a gente andando, atendendo o pessoal daqui de Epitácio, a gente sempre escuta falar que a necessidade maior de Epitácio é emprego. É emprego e é emprego. E é isso que eu pretendo trazer para Epitácio. Eu quero ser lembrado como o prefeito do emprego, aquele que trouxe emprego e renda. Não adianta trazer um emprego, aqueles empregos assim, subemprego, né? A gente tem que trazer um emprego e renda para cá, né? Agora são 9h25, estamos entrevistando aqui o candidato a prefeito André Lima, ele que é do Republicanos. Ainda falando de política, o senhor é do partido do governador Tarcísio, né? Tem apoio dele? Exatamente. Essa foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu pretendi me lançar candidato a prefeito. Eu falei assim, eu só saio candidato se eu trouxer se o governador me apoiar, né? E todo mundo tiraram sarro em mim, deram risada, os políticos mais antigos que estão aí mandando Epitácio há mais de 20 anos. Pra que esse cara aí, um dentistinho aí, vai trazer vai ter apoio de governador? Pois eu fui atrás, consegui e trouxe o governador aqui em Epitácio. Coloquei o governador aqui em Epitácio numa pré-campanha, inclusive na minha convenção. E a gente tem os vídeos rodando na internet aí de todo o apoio irrestrito que ele deu para mim, André Lima, e para o Rafael Vilela, né? Então ele deu um apoio irrestrito para a gente melhorar essa cidade. E eu espero que a gente está se aproximando, a gente está vendo, sentindo o calor da rua, aí que a gente vai chegar lá, com certeza. E eu quero, a partir do dia 1º ali, que você não chame mais Epitácio de cidade sem que sem prefeito e sem vereadores. Então eu faço um apelo aqui para a população que vai votar em mim, que a gente já está vendo que nós estamos aí praticamente aí, com uma certa vantagem aí na boca miúda que corre por aí, né, nas pesquisas também. A gente está vendo aí o que está acontecendo, que votem em vereadores, se possível, do nosso lado, né? Para a gente ter uma força um pouco maior e ter uma rapidez maior na hora de tomar as decisões melhores para a cidade, e ter um apoio do governador e um apoio da Câmara vai contar com uma rapidez muito grande, uma fluidez das decisões. Apesar de que eu e o Rafael temos um combinado, foi por isso que o Rafael também era candidato a prefeito,
e nós bateu legal as ideias que nós dois temos a mesma ideia, que é uma administração participativa. O que é isso? Aonde os funcionários da prefeitura e os munícipes vão ajudar a gente a tomar as decisões para serem tomadas em Epitácio, para poder fazer uma administração participativa, onde todo mundo dá suas ideias, suas colocações, para a gente não fazer determinados elefantes brancos, né? Gastar dinheiro em obras que não vão reverter em nada para a população. Agora são 9h28, estamos entrevistando aqui o candidato a prefeito e presidente de Epitácio, o André Lima. Bom, com relação à cidade do 100, com todo respeito à população de Presidente Epitácio, inclusive uma cidade muito bonita e onde precisa se desenvolver mais, é que nós podemos sentir que a gente que anda todo o estado, aliás, o Brasil, por isso o Grupo Impacto já diz integrando o Brasil, nós sentimos aqui uma administração pública acanhada, uma Câmara de Vereadores que não tem responsabilidade para com a população e por esse motivo que nós chegamos a falar um dia a cidade do 100 e acabou pegando, mas com todo respeito, porque a população precisa realmente de uma administração profícua, de responsabilidade e que seja baseada no tripé do desenvolvimento econômico, ecológico e social e com respeito ao cidadão. A tua administração será diferente? Olha, eu estou saindo justamente para fazer diferente de tudo que já existiu por aí. Eu não sou a favor de pressionar, de fazer pressão, não sou favorável a fazer terrorismo, nada disso. Eu sou favorável sempre do amplo e restrito diálogo, mas não é aquele diálogo que fica só no diálogo, né? Eu vejo aí hoje, por exemplo, as brigas que existem aí por uma rampa, as pousadas ficando sem rampa, tudo isso daí, coisas que já poderiam ter sido resolvidas se tivessem tido uma conversa séria, se os vereadores tivessem aí todos seriamente juntado essa bandeira, todo mundo, a cidade inteira, porque a cidade é muito pequena. E quando acaba a eleição, eu acho assim, todo mundo tem que se ajudar. Não importa qual partido você era, você foi, quem você era, quem você foi. Acabou a eleição, junta todo mundo e vamos pelo bem comum da cidade. Nós temos que nos unir, todo mundo, para trazer Epitácio de volta ao que foi antigamente, né? Então a gente tem que ter um objetivo comum. Junta-se os ecologistas, junta-se todo mundo que tem os desenvolvimentistas, junta-se os empresários, junta-se tudo e vamos tentar achar um caminho, um meio termo para tudo. E a gente pode ter tudo isso junto, que é normal em qualquer país desenvolvido, em qualquer cidade desenvolvida, que tenha pessoas de boa índole, pessoas que tenham visão, vai conseguir fazer isso. O que não pode é não conversar. O que não pode é um empresário chegar na cidade, querer conversar com o prefeito e não ser recebido. Você entendeu? Isso não pode acontecer, não, de forma nenhuma. Você tem que estar de portas abertas para qualquer um que venha conversar, inclusive o patrão do prefeito, que é a população. Você precisa estar de portas abertas para receber todo mundo. 9h30, entrevistando aqui o candidato a prefeito em Presidente Epitácio, o André Lima. André, geralmente o pessoal coloca as metas, as propostas pelo número do partido. O seu é o número 10. São 10 propostas, 10 metas ou você tem mais? Não, tem bastante. Bom, vamos começar a falar sobre a área da saúde. A saúde, realmente no país hoje, aliás, sempre foi, é um caos. A situação da saúde, como é que está por aqui? O que você pretende melhorar e fazer a diferença na área da Olha, saúde? eu tenho duas bandeiras que são importantíssimas, além de tudo, na saúde, que eu acho que dá para melhorar. Eu fui funcionário público da saúde, dentista da saúde por 10 anos. Eu deixei de ser dentista na prefeitura o dia que um prefeito assumiu e pediu para eu dar ponto com um fio dental na boca dos pacientes aí, né? O dia que o prefeito mandou eu dar ponto com fio dental, eu fui conversar com ele. Ele falou que era para ser isso mesmo, porque precisava economizar. Eu falei, não, então eu quero a minha conta, pedi a conta e saí. Então eu falo assim, por isso que eu estou na política também, para melhorar isso, porque na época eu era um simples funcionário, o funcionário não tem força sozinho, né? Então a gente está aí para tentar melhorar isso daí. E as duas bandeiras principais minhas é o seguinte, distribuição dos remédios, que é não deixar faltar. E até hoje eu não entendo como é que pode ter uma falta de logística para deixar faltar o remédio. E quando eu falo faltar remédio, não é os de alto custo, não. Falta às vezes uma dipirona, falta um diclofenaco. É umas coisas assim que é básico. difícil, é o básico, né? Então não deixar faltar o básico, né?
e ter uma distribuição desse básico no mínimo 24 horas, né? Não é impossível que uma pessoa vá a um pronto-socorro numa sexta-feira à noite, é medicado o que precisa ser medicado na hora lá, mas daí ele sai com uma receita. Se for sexta-feira à noite, ele só vai poder pegar na farmácia municipal segunda de manhã. Se é um antibiótico, sempre a recomendação é tomar antes de ir para o médico quase, né? É uma brincadeira, lógico. Mas o antibiótico sempre deve ser tomado ontem, né? Uhum. Então não dá para esperar isso daí. E a outra bandeira minha muito grande é diminuir ao máximo, no mínimo até 80% dessas viagens, que são esses ônibus que levam para fazer simples exames de ultrassom, um exame para fazer um Doppler, um exame para fazer um exame de sangue, uma viagem para fazer um raio-x, né? São coisas assim inexplicáveis. Se fosse algum atendimento mais complexo, até leva-se dá lá, né? Mas são atendimentos básicos, coisas básicas que poderiam ser feitas aqui no nosso município, não deixar o nosso povo já tão sofrido e carente, entrar num ônibus 5 horas da manhã, às vezes voltar às 6 horas da tarde, sem dinheiro para comer em outra cidade, né? E chega lá, só dão aquele atestadinho de comparecimento só de 2 horas, de 1 hora, quer dizer, perdeu o dia de trabalho. Então, as coisas assim que tem que ver com carinho, né? Eu falo assim, o nosso povo precisa de carinho também, né? Uma atenção especial. Uma atenção especial. Agora são 9h34, estamos aqui hoje direto da Vale FM 91.1 para a Rede Impacto Mais de Rádios, integrando o Brasil, e outras emissoras pelo estado de Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros. Entrevistando aqui o candidato a prefeito pelo Republicanos, aqui do município de Presidente Epitácio, a cidade que terá prefeito no futuro, vai deixar de ser do Sem-Sem. Mas vamos lá. Sem. Educação, outra bandeira que sempre, aliás, todos nós temos que respeitar, que a educação nesse país também não tem sido levado a sério. Aliás, os homens públicos, os administradores não têm investido aquilo que deveria e que diz a Constituição. No teu governo terá uma educação de qualidade? Olha, a ideia é que seja a melhor possível, a melhor que a gente conseguir. Por exemplo, eu vejo parte da valorização profissional. O professor hoje em Epitácio, quem está no início ali, não está recebendo nem o salário piso, nem o piso salarial. Quer dizer, começa na valorização do profissional. Profissional, né? Lógico, tudo começa na valorização do profissional. Se você não tiver um profissional bom para executar as coisas, você não vai ter o resto. Né? Isso não impede em dizer que ele também tem que entregar um bom trabalho, né? Isso é importante, que fique bem frisado isso daí. Mas você veja bem, Epitácio hoje paga muito menos do que Bataguaçu, menos do que Caiuá, menos do que Venceslau, para a gente não pegar outras partes do país. Então já é uma coisa assim que precisa. Você quer ver uma outra coisa impressionante na educação? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu em Epitácio nos últimos 20 anos foi a presença do Instituto Federal em Presidente Epitácio. É um negócio maravilhoso, foi uma das melhores coisas que aconteceram em Epitácio. Eu estive lá e vi que tem 2 classes lá, que parece que tem alunos matriculados, e eles não estão indo, e está em risco de fechar. E eu fiquei preocupado com isso. Aí depois eu tive numa dessas reuniões que a gente está fazendo aí na pré-campanha e na campanha com a população, lá no Vilagem Lagoinha. E algumas mães me falaram, olha, nós temos filhos aqui matriculados lá no Instituto Federal, e eles não estão indo, porque nós não temos transporte para lá. A gente queria que pelo menos tivesse transporte coletivo, até para a gente pagar, a gente gostaria que tivesse, que a gente levaria lá. E veja bem, se não existe nenhum interesse com as crianças para poder fazer um curso lá no Instituto Federal, gente, esse é o básico. Se você der educação, você diminui a taxa de criminalidade, você diminui a taxa de pessoas doentes, você aumenta o número de pessoas capacitadas. Olha só, são coisas que se interligam, é uma coisa entre a outra. Mas é o que é mais importante. Faltam 10 dias para o dia 6 de outubro. E apenas 10 dias. Faltam 10 dias para o dia 6 de outubro, o pessoal de Epitácio votar 10, para isso daí mudar. Para a gente valorizar essa educação e essa educação de Epitácio ser de qualidade. Educar as crianças de hoje é a máxima, né? Para não punir os homens do amanhã. E o pessoal vem da área rural para cá? Como é que é feito esse transporte? Rapaz, isso aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu ia falar um jargão aí, mas hoje em dia existe o politicamente correto, é complicado, né? Dá dó de ver quem mora na zona rural.
Eu estive lá no assentamento de São Paulo, estive na Agrovila. Tem vários, hein? Vários, né? Tem vários. E a gente vê que existe um descaso muito grande, preocupante mesmo. Tem alunos que estão fazendo cursos em Venceslau também, que é uma dificuldade danada, tivemos um encontro com os pais também. Eu acho assim, o Estado não pode também arcar com tudo, né? Mas eu acho que se tiver uma movimentação do poder público municipal, junto a empresários, junto a tudo, dá pra gente chegar num meio termo e fazer uma parceria público-privada para resolver essas crianças aí que estão fora do jogo por falta de transporte. E outra, tem a parceria hoje dos governos municipal, estadual e federal, né? Na nossa época que a gente estudava lá atrás, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, não tinha nada disso. A pé. Eu ia lá na casa do meu pai, até no colégio lá, era e sem comer ainda. Pé, né? Não tinha nada disso. Não tinha merenda. Não, e o pior, tinha que fazer, cada um tinha que comprar seu uniforme, né? Hoje não pode ficar sem uniforme. Então a gente vê assim, é muita falta de tato, falta de vontade, falta de tentar achar alternativa. Porque o não a gente sempre tem. O não é comum a gente ter o não, né? Então eu falo assim, é falta de alternativa. Mas por falar em parte rural, né? A gente vê que as estradas rurais estão muito ruins e hoje, principalmente hoje, quinta-feira, nós vamos ter uma reunião aqui, vai estar aqui em Presidente Epitácio, o secretário da Agricultura, que é o Guilherme Piai, ele vai estar aqui para se fazer presente hoje aqui, ele está nos apoiando, ele é amigo de infância do meu filho, né? Então a gente tem um estreito contato com o secretário da Agricultura, onde o governador esteve aqui junto com ele e prometeu para a gente patrulha rural, para melhorar as estradas, asfaltamento de vicinais pequenas, né? Para escoamento de produção, um investimento maior aí para trazer agroindústria para a nossa região, que a vocação natural nossa é a agroindústria, né? Você veja aí, nós perdemos já um frigorífico de peixe para Bataguaçu, perdemos um frigorífico aqui que poderia muito bem ter se feito alguma coisa para tentar não deixar eles irem embora, né? Bom, e a agricultura familiar? Se fala tanto, mas se investe pouco. No seu governo, o que você tem de novidade para essa área? Eu tenho a promessa que está aí rodando na internet do governador e do secretário de Agricultura, que vão investir pesado nessa área. Inclusive, quem tem os assentados do ITESP, compromisso do governador Tarcísio até o final do seu mandato, daqui 2 anos, que todos estejam com seus títulos definitivos, onde eles poderão fazer financiamentos, ter linha de créditos mais baratas, com subsídio do Estado, né? Então, isso é primordial para o desenvolvimento deles e da nossa cidade, né? Agora são 9h40, estamos entrevistando aqui pela Vale FM 91.1, Rede Impacto Mais de Rádios integrando o Brasil, o candidato a prefeito em Presidente Epitácio pelo Republicanos, o 10, o André Lima. Falando aqui, candidato, com relação à geração de emprego e renda, o que o senhor pretende fazer? Industrialização, qual é o incentivo para que as empresas venham se instalar? Por exemplo, o senhor falou agora há pouco de Bataguaçu. Bataguaçu está recebendo várias outras indústrias, né? Aliás, e se transformou no corredor, que todo mundo fala agora que é da bioceânica, né? E Epitácio fica aqui do lado. O que você pretende fazer para que essas indústrias venham para cá também? Olha lá, o grande problema hoje, o gargalo, é o problema fiscal, né? Isso daí só vai se resolver com o fim da reforma fiscal, que está sendo proposta aí na Câmara dos Deputados. Então isso daí é um gargalo. É um gargalo que nós vamos ter que lutar com unhas e dentes para melhorar isso daí. Mas o mais importante é o seguinte, nós temos que ter um networking, para quem não sabe o que é networking, que eu não sabia até pouco tempo atrás, né? É as amizades que você tem que ter. Você tem que ter amizades com empresários, relacionamento, né? Então você tem que ter aquela amizade, aquele relacionamento, que graças a Deus eu sempre fui bom nisso daí, sempre fiz muita amizade, conheço muitas pessoas, né? Então você tem que ter esse relacionamento, em primeiro lugar. Segundo lugar, você tem que ter um apoio do governo estadual e, se possível, uma parte do federal, mas principalmente do estadual. Para quê? Para que você tenha contrapartidas para atrair empresários. Terceiro ponto, você tem que receber os empresários, você tem que atendê-los quando eles vêm. Conversar com eles. Conversar com eles, perguntar o que eles precisam. Você precisa ter uma câmara boa, com discernimento, para fazer algumas concessões, para poder trazer emprego para cá. E hoje tem um fator muito importante, que dá para vocês ouvintes aqui da Rádio Vale, vocês vão ver o seguinte,
é muito comum você ver uma placa assim, precisa-se de funcionário para tal coisa. Aí embaixo está escrito assim, no mínimo 2 anos de experiência. Né? Então acaba com a nossa juventude. O que é importante você saber isso daí? Pelo seguinte, hoje a maioria, existe um ditado no jargão empresarial que the time is money, que é tempo é dinheiro. Né? Então nenhum empresário hoje em dia quer perder tempo, entre aspas, né? Treinando funcionário. Então cabe a você do poder público chegar e ir atrás de empresários que queiram vir para cá, perguntar qual tipo de mão de obra maior que ele tem mais necessidade. E qualificar a mão de obra. E qualificar essa mão de obra com a parceria dele. Mas só que ele não quer se envolver, ele não quer perder tempo. Você gastar o tempo seu como gestor público promovendo essa qualificação de mão de obra. Aí você fala, daqui, vem para cá, porque uma empresa, a partir do momento que você consegue fechar um contrato, para ela vir para cá, se instalar, fazer tudo, é 1 ano, 1 ano e meio. Para ela construir, ou alugar, ou reformar algum lugar, é 1 ano, 1 ano e meio. Então, nesse tempo, dá para você qualificar a mão de obra, certo? Que hoje é fácil você qualificar com Senac, Senai, Sebrae, S, né? Tudo isso daí, você consegue fazer isso daí. Então, é uma forma de você atrair. Você tem, o cara sabe, não, eu vou para lá que tem mão de obra. Você veja bem, hoje nós temos 2 grandes gelatinas aqui em Presidente Epitácio, onde a maior parte dos funcionários de lá são de fora. Porque não tem qualificação daqui. Por que a prefeitura aqui não pode ir lá, o poder público municipal ir lá, conversar com os gestores lá e falar, gente, fala pra gente como é que é o tipo de funcionário que vocês querem que a gente qualifique aqui, para vocês terem o maior número de funcionários aqui sendo de Presidente Epitácio. Então são coisas assim que eu falo para você, falta conversa, falta você ter diálogo com todo mundo, né, para achar uma solução. Ainda falando de Bataguaçu, que o senhor citou aí, e todos os candidatos também que estão citando, criou-se a ZPE ali. O senhor acha que chega um braço dela aqui, no teu governo, por exemplo, você vai procurar fazer essa parceria com o município que tenha a ZPE? Olha, aí essa zona portuária, ela é muito interessante. Se a gente conseguisse, seria a maravilha, né? Seria maravilha, mas a gente vê que é uma realidade um pouco distante, né? A gente vai fazer de tudo para poder alcançar alguma coisa nessa forma, né? Mas a gente vê que é uma realidade um pouco distante, sim. A gente vai batalhar nesse sentido, mas com o pé no chão, né? A gente tem que ter pé no chão nas coisas. Agora são 9h45, Bronca do Eli, Rede Impacto Mar de Rádios, integrando o Brasil. Entrevistando aqui o candidato a prefeito em Presidente Epitácio, André Lima. Com relação aí às indústrias, qual é a vocação aqui do município? Que tipo de indústria o senhor pretende trazer para cá? As que já tiveram aqui, a agroindústria principalmente. A agroindústria, vê um frigorífico é uma agroindústria. Você vê uma gelatina, é agroindústria. Um curtume é agroindústria. Né? E você vê assim, por exemplo, você veja o Campinal. O Campinal, na década de 70, foi o maior exportador de melão do Brasil. Né? O Oxalá, acho que talvez um do mundo, né? E a gente tem assim uma terra boa, estamos perto de rio. O governador Tarcísio disse que até o final do mandato dele ele quer São Paulo como um dos estados mais irrigados do Brasil. E nós temos o know-how e a facilidade do Rio Paraná aqui para fazer irrigação. Falta, né? Então não falta, é uma vocação natural o agronegócio para Epitácio. A fruticultura aqui, que vai girar muita coisa, né? E você trazendo essas coisas para cá, vem as empresas satélites, né? Vem aquelas empresas que são satélites que vêm para isso daí também. Mas isso não impede da gente tentar algum outro tipo de indústria, algum outro tipo de comércio pesado, né? A gente pega, por exemplo, você tem que ter informações, né? Você tendo informação é uma coisa interessante. A gente vê que tem uma empresa dessas empresas que fazem comércio de internet, eu não vou citar nome aqui, né? Mas acho que é a maior empresa de entrega via internet, de compra via internet. Ela abastece 25 caminhões por dia em um posto aqui, próximo à ponte aqui do Rio Paraná, porque passando a ponte o combustível é mais caro. Né? Então ela abastece aqui. Então veja bem, basta você conversar, que de repente você puxa um braço, né? A gente vê que eu fui conversar com o pessoal da CART, existe uma passagem aí de 35 desses ônibus que são, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome, home bus, não é home car, esses ônibus, motorhome, né? Motorhome, obrigado galera, motorhome, assessoria. passa 35 motorhome por mês aí,
Se você colocar esse pessoal para parar aqui em Epitácio, eles vão fazer propaganda grátis para Epitácio. Então a gente tem que ter acesso à informação. Você consegue trazer algumas coisas que estavam até escondidas, que até então você não tinha noção da vocação. Então a gente tem que procurar informação para poder gerar esses empregos para Epitácio, trazer esse tipo de indústria ou de comércio pesado para cá. Agora são 9h47, entrevistando aqui o candidato a prefeito pelo Republicanos, o município de Presidente Epitácio André Lima, não de artista, não é Lima, né? Vamos lá, o comércio local, para se desenvolver, André, o comércio local, no caso para trazer as indústrias, precisa fazer investimento, né? Recentemente eu conversei com o presidente da Associação Comercial daqui, ele falou que não tem incentivo nenhum, que não tem apoio do poder público. Você pretende apoiar o comerciante local, aquele que já está aqui gerando emprego e renda? Esse é o principal, né? Esse é o que você tem que dar mais apoio, que você tem que estar atento a ele. O que você puder fazer por ele, por quem já está aqui, porque afinal de contas são eles que estão tocando o piano aqui na cidade, né? E a gente vê a maior preocupação hoje dos comerciantes de Epitácio é que o maior empregador de Presidente Epitácio hoje é a Prefeitura Municipal. Então, se o prefeito não gerir bem a cidade e tiver algum problema com os funcionários, vai acabar com a cidade. Então, a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa percepção. E todo mundo que está aqui hoje, que trabalha aqui hoje, todos têm a sua dificuldade. O que o poder público puder fazer para melhorar isso, lógico que a gente não pode ter aquele instinto de paternidade, de você ir lá e passar a mão na cabeça daquelas pessoas que não mudam, né? Eu sou daquela pessoa que fala assim, toda concorrência, desde que ela seja leal, ela é importante. É salutar. Porque você tá ali, chega o teu concorrente, for uma vitrine melhor, você melhora a sua. Você tem o teu concorrente, chega ali, oferece um produto melhor e mais barato, você vai ter que melhorar a qualidade do seu serviço. E sabe quem ganha com isso? A população. Mas a gente não pode esquecer dessas pessoas maravilhosas que são os comerciantes de Presidente Epitácio, que carregaram o piano até hoje, né? E a gente tem um ditado que eu falo para funcionários e para todo mundo: antiguidade é posto. Agora você está acompanhando o nosso programa, Bronca do L, Rede Impacto Mais de Rádios, integrando o Brasil. Estamos entrevistando aqui o candidato a prefeito, Presidente Epitácio 950, André Lima. Bom, o município aqui é conhecido também como instância turística. O que você pretende fazer nessa área da instância turística? Que tipo de turismo? Olha lá, o turismo é o seguinte, a gente fica com medo de falar muito em turismo, porque as pessoas confundem e falam assim, eu vejo o povo de Presidente Epitácio muito desacreditado. Olha lá, mais um que vai falar no turismo e vai esquecer da gente aqui. Não, não é. A gente já entendeu que Epitácio é emprego, é emprego, é emprego. O turismo, ele é uma forma muito rápida de você conseguir emprego e renda rapidamente. Mas a gente teve uma pandemia onde quem vivia de turismo passou apertado. Então a gente tem aquela máxima que diz não carregar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar um pouco. Diversificar. Então a gente vai precisar ter as indústrias, vamos ter que precisar dos empregos de comércio mais pesado, da agroindústria, tudo isso daí. Mas o turismo em Epitácio é o seguinte, é uma vocação natural também. Nós temos um rio desse que ninguém tem. Quem que tem um rio dessa forma aqui, desse tamanho, dessa forma aí? Então uma coisa que para implementar está muito fácil, já foi bom. É só você retornar algumas coisas e melhorar outras. Fazer roteiros turísticos, fazer tudo o que deve ser feito. Ou seja, o trabalho de casa que não está sendo feito. Fazer o trabalho de casa. Mas volto a dizer para você, turismo é a forma mais rápida e mais garantida de arranjar renda por curto espaço de tempo, numa rapidez maior. Agora, não podemos esquecer de forma nenhuma que dá para conviver as duas coisas, o turismo, a indústria e o comércio. Isso dá para conviver perfeitamente. Um tripé, né? Exatamente. Puxa o outro. Porque a gente sai por aí, eu estou andando por aí, e a população fala assim, André, por que não pode, distância turística não pode ter indústria? Eu falo, isso é mentira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa não depende da outra, não tem nada, nenhuma lei que dificulte isso, nem nada. Então eu falo assim, nós temos que fazer tudo o que for possível para melhorar Epitácio, na indústria, no comércio, no turismo, na educação, no esporte, em tudo. Dá para fazer tudo junto. Dá para fazer diferente, como diz o outro. Muito diferente. Agora são 8h52, entrevistando aqui o candidato a prefeito,
o André Lima, do Republicanos. Quantos candidatos você tem a vereador nesse grupo? 51. 51? 51. Quantos partidos? São 4 partidos. 4 partidos. Bom, e dentro disso você pretende... 5 partidos. Sim, Falei, porque tem uma coligação do PSDB com Federação, né? 5 partidos. 5 partidos. Você acha que elege quantos vereadores? Eu não posso te falar isso. Eu não tenho. A eleição para vereador, a gente tem feito pesquisas internas aí, mas a eleição para vereador é uma coisa muito particular, né? Depende o momento, a região, o momento, depende muito da família. Epitácio é uma cidade muito pequena, né? Você dá uma melhorada nessa Câmara aí, né? Eu sempre sou a favor da oxigenação, né? Eu acho que a oxigenação, não que não tenha pessoas boas lá, eu acho que existem tudo, mas eu sempre fui contra reeleição em qualquer área, inclusive para prefeito, porque você veja bem, toda vez que parte por uma reeleição, a pessoa deixa para apresentar os seus resultados muito próximos da eleição, né? E fica aquele hiato muito grande, aquele período, aquele espaço muito grande, sem apresentar projetos, sem apresentar recursos, sem apresentar obras, sem apresentar nada, para concentrar tudo no finalzinho de mandato, né? Então isso fica ruim, porque a população fica esquecida um bom tempo, né? O senhor tem andado a cidade, os bairros, enfim, o município. Quais são as reivindicações que o povo está pensando e reivindica? Olha, o povo reivindica emprego, meu amigo. Emprego, emprego e emprego, viu? É um negócio disparado, assim, o que pedem aí de emprego, viu? É um negócio impressionante. A gente vê a angústia de todo mundo por estar perdendo filho, por estar perdendo parente, tudo para outras cidades, para outros locais. E você veja assim, a pessoa prefere continuar morando aqui e trabalhar em Bataguaçu. A pessoa vai trabalhar na Irlanda e fica mandando dinheiro para Epitácio, de tanto que gosta de Epitácio, né? De Epitácio. Então a gente vê assim, é uma angústia muito grande ter que sair da sua cidade que você gosta, que você ama, para trabalhar fora. Então esse aí é disparado. Depois a gente vê aí uma simples lâmpada queimada, por incrível que pareça, é o segundo pedido maior que de saúde, gente. É incrível isso. Uma lâmpada queimada que não é trocada é mais pedido do que melhoras na saúde. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas esses são os pequenos descasos que a população tem tido aqui. E a gente tem cortado o coração. E cada dia que a gente vê umas situações difíceis dessas, pessoas em situação tão difícil, dá mais ânimo na gente de continuar com essa vontade de ser prefeito de Epitácio para resolver esses problemas aí. Além do apoio do governador, o senhor tem algum deputado, bancada, por exemplo, estadual e federal que apoia? A gente tem bastante conhecido, né? Eu conheço muitos deputados, conheço muitos deputados federais, deputados estaduais aí. O principal aqui na região nossa é o Mauro Bragato, que a gente está aí, né? E a gente tem muito contato aí, né? E é difícil eu falar aqui, que se eu falar aqui a gente pode incorrer em erros. E tem deputados aí que eram amigos nossos, né? São amigos nossos. E antes de saber que a gente era candidato, assumiram compromissos com outras pessoas, mas que já falaram para mim, olha, depois que terminar a eleição, aí o que você precisar, nós estaremos de portas abertas aí. É porque depois que ganha a eleição, é que tem um negócio, todo mundo junto, né? Juntar a 4 mãos e trabalhar, porque o povo merece, né? Merece. Eu falo assim, Epitácio é uma cidade muito pequena para a gente ficar brigando, falando mal um do outro, dizendo absurdos da vida alheia, né? E é muito pequena, porque acabou a eleição, você vai se encontrar no mercado, na farmácia, você vai se encontrar num jogo de bola, você vai se encontrar num restaurante, num doguinho da rua aí. Então, para que isso? E o mais importante é que, além de tudo, depois que acabou uma eleição, todo mundo tem que se juntar, independente de partido político, do que for, junta todo mundo e vamos trabalhar pelo bem da cidade, né? É imprescindível isso daí, né? Não ficar denegrindo, atacando aí, né? A gente tem aí o pessoal junto comigo que fica, você tem que responder, que falam mal de você, falam que você não mora em Epitácio e tal, né? Eu falo assim, rapaz, deixa quieto, todo mundo sabe que eu moro. Não, mas não sei o que. Eu falo, rapaz, eu morei 18 anos em cima do Furlan e da Cássia. Né? Eu morei 18 anos em cima do Furlan da Cássia. Eles no 13º andar ou no 14º. Aí eu mudei para o Portal do Lago quando meu pai faleceu, que eu tirei minha mãe da casa dela, né? E coloquei minha mãe no meu apartamento,
e deixei a casa lá para o convento lá das Carmelitas, né? E fui morar no Portal do Lago. Moro na principal esquina lá do Portal do Lago, né? Se alguém tiver dúvida, que pergunte lá para os meninos que trabalham lá no Portal do Lago, para o Biguá, que já foi PM, né, que saiu da polícia. Ele é o que manda lá, todos os meninos que trabalham lá no portal. Pergunta lá para eles, eu moro na principal esquina lá do portal, né? E o pessoal de fama, tudo, a gente, deixa falar, enquanto os cães ladram, a carruagem passa, né? Mas o mais importante é a gente estar aqui junto, em Epitácio, para resolver os problemas de Epitácio, né? Sempre eu digo o seguinte, que a política tem antes, durante e depois, né? Então, o que você fizer aqui agora vai refletir lá na frente. Agora você está acompanhando o nosso programa. O senhor gostaria de ressaltar mais algo aí especial da tua Não, a gente tem aqui uma agenda hoje com o secretário da Agricultura, o Guilherme Piai, às 15 horas na CIP, né? Depois nós vamos estar lá na Gelatina, às 16 na Gelatina da JBS, e às 17 horas uma reunião aberta lá no comitê, né? Que a gente tem lá. Mas é que nem você falou, a gente tem que juntar todo mundo, tá todo mundo bem aí, todo mundo em ordem aí, não adianta esses ataques pessoais aí. Esses dias falaram aí que eu troquei a minha esposa pela política, né? E uma coisa interessante aí que isso acontece, a minha esposa não pode participar de nada, ela é membro do Ministério Público Federal e ela é impedida por lei de participar de qualquer coisa, né? Então ela não pode estar perto de mim, com um adesivo, com nada, né? Nem no meu carro que tem adesivo ela não pode andar, né? Porque ela é impedida por lei por isso daí. Mas vota. Mas vota, votar. Né? Entendeu? Então a gente fala assim, são coisas assim que Epitácio está aqui, gente. A gente tem que se unir todo mundo. Se todo mundo tiver, de todos os lados, todos os políticos que estão aí, que falam que conseguiram verbas com deputados, vamos conseguir de novo. Depois que acabar a política, não interessa quem ganhou, vamos todo mundo trabalhar junto, que o importante é Epitácio estar bem, né? Você veja bem, nós temos aí um Vilagem Lagoinha, 20 anos, nunca asfaltaram nada. Se cada prefeito tivesse feito um pouco, estava aí. O Jardim Real, passaram-se 10 administrações, não terminaram. Se cada administrador tivesse feito 10%, teria feito já todo o Jardim Real, né? Então eu falo assim, vamos fazer uma parte. E Casa Popular, o senhor pensa, qual que é o déficit habitacional aqui? O déficit aqui é grande. O déficit aqui é grande. Pretende fazer algumas casas? A gente tem que fazer essas parcerias aí com esses planos governamentais do governo estadual e governo federal para implementar isso daí. O que a gente puder fazer de planos, a gente vê que tem verbas aí que estão disponíveis, tudo aí, falta só você chegar com um planejamento, chegar com um projeto pronto, cumprir todas as obrigações que o dinheiro está lá esperando. E tem uma equipe competente só para isso, né? Então, você falar em equipe é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu sempre falei é o seguinte, todos que estão à minha volta, eu jamais prometi um cargo para ninguém que está à minha volta. E não vai ser diferente. Por quê? Porque eu falo assim, você tem que ter uma equipe técnica e que resolva os problemas e cobrar resultados. E outra coisa, como eu tenho um compromisso, eu e o Rafael, de fazer uma administração participativa, eu vou querer a participação dos funcionários públicos. Se tiver algum que a gente possa aproveitar, eu vou querer aproveitar. E da sociedade, para a gente indicar pessoas para serem secretários ou diretores, essas coisas. Inclusive, pelo tamanho diminuto da nossa população, para ter pessoas técnicas nas áreas corretas e que queiram trabalhar, provavelmente nós vamos colocar até pessoas que estão em outros times hoje na política, mas são competentes, estão por ideologias diferentes, né? A gente tem que aproveitar essas pessoas. Eu sou daquela máxima, nós temos que somar, não dividir. Segurança pública. Hoje, aliás, o Brasil inteiro pensa nos 5.580 municípios brasileiros em monitoramento, esse tipo de coisa. O senhor pretende fazer? Olha, segurança pública, ela está intimamente ligada à educação. Por quê? Se você tiver uma educação de qualidade, você vai melhorar a segurança pública. Se você tiver um esporte de qualidade, você vai tirar os nossos adolescentes daquela parte que onde ele está ocioso, que ele não está na escola. Se você tiver atividades extracurriculares, por exemplo, um conservatório, alguns níveis culturais, algumas coisas culturais para ele fazer, ele vai tirar ele daquele ócio. Não vai deixar existir uma Cracolândia que já está tendo aqui. Nós já tivemos um problema ali, você veja na Vila Esperança, teve ali uma apreensão da polícia ali, teve alguma coisa ali.
E a gente está vendo aí. Então tem muita coisa para a gente zelar por isso, que às vezes a gente tem que ir não só na repressão, e sim ir no foco principal do que está causando aquilo ali. Dar uma assistência, mexer bastante mais com assistência social do que com a repressão. Obrigado por ter vindo. Entrevistamos aqui o candidato a prefeito, presidente Epitácio André Lima, pelo Republicanos. Parabéns aí pelo seu projeto e sucesso na sua caminhada. Muito obrigado por essa oportunidade, Eli, pessoal da Rádio Vale, a todos os ouvintes. Muito obrigado por essa experiência que você me proporcionou aqui. E a gente está aí, no dia 6 de outubro, vote 10, André Lima, Rafael Vilela, para a gente mudar esse nosso município, fazer ele ter a posição de destaque que sempre teve na região. Agora são 10h03, chegamos ao final de mais um programa, A Bronca do Eli. Nós estamos abrindo espaço para que os candidatos aqui de presidente Epitácio possa apresentar aí as suas propostas, né? E exercendo a democracia. Então, todos uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui na Vale, entrevistando mais um candidato, o Cláudio, né? Do hotel, e assim sucessivamente. E o pessoal de outros municípios, já fizemos essa via sacra por aí de entrevistas, e a Bronca do Eli fica por aqui. Então, todos, uma ótima quinta. Lembre-se, o tempo não espera ninguém. Bom dia, pessoal, até amanhã.